E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Galera, antes de começar esse vídeo, peço para você aí que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal aí, ative o sininho, as notificações aí para vocês sempre receber os vídeos, sempre quando eu postar aí, tá bom? No vídeo de ontem, eu disse para vocês que iria fazer um vídeo mostrando a questão sobre o Lula ter sido eleito o nosso presidente agora para 2023. E eu tinha lançado uma pulga atrás da orelha de vocês, né? Falando a questão que talvez Deus possa ter permitido que Lula venha ascender-se ao poder, né, a ser o nosso presidente, para que assim o cristão leve um pouco mais a sério assim o evangelho de Deus, né? Acredito eu que o nosso evangelho está muito, não digamos fraco assim, né? Mas digamos que o povo cristão ele está um pouco acomodado, sabe? Digamos assim, não está levando a sério a palavra de Deus. Acho que esse é o termo correto, né? Está vivendo um cristianismo assim, digamos, de fachada, né? Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, queria mostrar para vocês esses vídeos aqui, né? Vocês agora nesse momento devem estar assistindo esses vídeos aí. Gente, esses vídeos, independente de placa de igreja que vocês estão assistindo nesse momento, isso tá geral nas igrejas. Acredito eu que talvez isso seja um reflexo do que é o cristianismo hoje, entendeu? O cristianismo tá deixando entrar coisas mundanas dentro da igreja e está esquecendo o principal, está esquecendo o foco que é semear a palavra de Jesus, né, para a salvação. Eu acho que a igreja está perdendo o seu foco e está deixando o mundo entrar dentro das igrejas, quando é a igreja que tem que levar Cristo para o mundo e não o mundo entrar dentro da igreja. Vocês viram que esses vídeos aí são polêmicos. Antes de eu entrar de vez nesse assunto, quero deixar bem claro para vocês que eu votei no Bolsonaro no primeiro turno, votei no Bolsonaro no segundo turno. Se Bolsonaro um dia, seja Bolsonaro ou seja um candidato de direita, eu vou votar no candidato de direita. Não votei no Lula e não voto no Lula porque eu tenho posições, tenho certas regras na minha vida a partir da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que são inquestionáveis, que são assim inegociáveis, né? Então tem certas coisas que não se negocia no cristianismo. Então por esse fato que eu não voto no Lula, mas respeito a quem votou, né? Não critico quem votou no Lula, acho que isso aí é uma opção de cada um. Eu só queria trazer esse vídeo para vocês, a questão sobre o Lula ter ganhado essa eleição e que, voltando a repetir, que talvez Deus tenha deixado isso acontecer para que o cristão levasse o evangelho mais a sério, pela seguinte questão. Por exemplo, quando Jesus deu a ordem aos seus discípulos, um pouco antes dele ascender aos céus, ele deu ordem aos seus discípulos que vá e pregue o evangelho a todo mundo. O cristianismo, naquela época, quando começou, o mundo estava sendo dominado pelo Império Romano. E vocês sabem, através da história, isso não é segredo para ninguém, que se vocês quiserem dar um Google aí e puxar, vocês vão perceber que no começo do cristianismo, os discípulos e também as pessoas que iriam se convertendo ao cristianismo, você percebe que eles passaram a ter uma perseguição muito forte do poderio romano. Então, cristãos foram perseguidos, cristãos foram mortos, cristãos foram apedrejados, cristãos foram queimados em praça pública. Então, vocês percebem que muitas atrocidades no passado aconteceu, né? Só que vem uma grande questão. Quanto mais o Império Romano perseguia o cristão, mais o cristianismo se espalhava, mais o cristianismo crescia. Crescia tanto em quantidade de pessoas, né, se convertendo ao cristianismo, como na qualidade dos cristãos.
Os cristãos que eram convertidos nessa época eram cristãos que entregavam-se as suas vidas, independente de qual era a circunstância, eles preferiam morrer do que negar a fé em Jesus Cristo. Para vocês terem uma ideia, se vocês dão um Google aí também, vocês vão perceber que em 1517, quando Martim Lutero era um monge agostiniano, e vocês vão perceber que também quando ele se rebelou, né, contra até então a Igreja Apostólica Romana, lembrando-se aqui, gente, entre parênteses, que a Igreja Católica Apostólica Romana daquela época que perseguiu os cristãos, né, as pessoas que pensavam diferente deles, não é o mesmo sistema religioso que está em ascensão hoje. Então, a gente está contando aqui fatos, não estou criticando, não estou julgando. Quem sou eu para julgar, né? Quem somos nós para julgar? Esse papel só deve ser feito por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, deixando isso de lado, é uma história verdadeira, é uma história que não tem como apagar, né? E quando Martim Lutero ele percebeu que a igreja, não só a igreja católica, né, mas o mundo estava, digamos assim, se afundando um abismo, então ele começou a pregar o evangelho através da Bíblia Sagrada, e por essa questão ele foi perseguido. As pessoas também que iriam se convertendo, assim, digamos, a fé que Martim Lutero estava pregando, a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, né? As pessoas estavam sendo perseguidas, né? E você percebe também que quanto mais o povo era perseguido, mais fielmente eles seguiam a Cristo. Você pode perguntar para mim, Valdeir, mas o que isso tem a ver com o relato da história do cristianismo no passado? O que isso tem a ver com o cristianismo de agora? O que isso tem a ver com ter ganhado a presidência e Bolsonaro perdido? O que isso tem a ver com a história da igreja? É simples, queridos. Vocês viram num vídeo aí que dentro da própria igreja evangélica, as pessoas estão adorando a criatura ao invés do Criador. Então aí que está o erro. Dentro das igrejas não pode fazer política. O cristão é uma coisa, o político é outra. Lembrando-se que o cristão não quer dizer que o cristão não deva defender suas posições políticas, não quer dizer que o cristão deva se ficar quieto, assim, a questão sobre direita ou esquerda, ou centro-esquerda ou centro-direita, ou próprio parlamentar de centro. Isso não significa que o cristão deve estar alheio a essas coisas da política. Porém, uma coisa é o cristão em si tomar suas próprias decisões em quem ele vai votar. Outra coisa é a igreja como instituição está pregando a política dentro da igreja. Dentro da igreja, em cima do púlpito sagrado, tem que se pregar Jesus Cristo, a sua volta e a salvação nele. Apenas isso. Então não é papel da igreja se meter em política. Não é papel da igreja dizer em quem você deve ou quem você não deve votar. Isso é uma escolha pessoal de cada um. Cada um tem que analisar aquilo que acha que é o certo para o país. E mais, Jesus disse que nós como cristãos, nós devemos orar pelos nossos governantes, independente se seja de direita, de centro ou de esquerda. Então não existe essa questão do cristão se enfiar no meio da política. Do cristão que eu digo, não o cristão particular, eu digo instituição, igreja, e da igreja que eu estou falando. Então vocês perceberam no vídeo aí, queridos, que a igreja ela está completamente longe do seu foco. Lembrando isso aqui, não são todas as igrejas que estão assim, tá? Há suas exceções, tá bom? Há igrejas que estão levando o evangélico a sério, que estão pregando a volta de Jesus. Eu mesmo sou, digamos assim, eu sou discípulo, não que discípulo eu sou de Jesus, mas eu faço parte eu sou membro de uma igreja que acredito eu que
que está levando o evangelho a sério, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Para vocês que não sabem, eu sou cristão, né? Eu já falei no vídeo que eu sou cristão, mas vocês não sabiam a minha denominação religiosa. Bom, eu sou adventista do Sétimo Dia. Porém, acredito que não só a Igreja Adventista, mas também outras igrejas que não faz parte da Igreja Adventista também estão levando o evangelho a sério. E o que eu estou falando para vocês é a questão sobre igrejas que, ao invés de pregar o evangelho, estão fazendo propaganda política. Estão fazendo não porque agora a propaganda já terminou, mas durante a campanha eleitoral fizeram propaganda política dentro da igreja. Então, líderes religiosos se corromperam a tal ponto de trazer a política para dentro da igreja. E isso é completamente errado. E se você pesquisar, você pode pesquisar que você vai entender sobre o evangelho e você vai perceber que uma coisa é o cristão se posicionar, né, pessoalmente, outra coisa é instituição igreja. A instituição igreja não pode estar envolvido no meio de política. Não pode estar defendendo fulano, cicrano ou beltrano. Pelo contrário, o pastor, digamos assim, Valdir, então quer dizer que o pastor não pode falar em quem que votar? É claro que pode. Nós vivemos num país livre, num país democrático, né? Onde as nossas liberdades de escolha, por enquanto, estão sendo respeitadas. Não sabemos até quando isso vai ser possível, mas por enquanto a nossa liberdade está em pleno vapor. Então, pastor, diácono, bispo, qualquer pessoa que faz parte de uma instituição religiosa, ela pode sim falar em quem ela vai votar, se assim ela quiser. Pode falar em quem ela votar, ela pode fazer, até pedir voto pelo seu candidato, né, como aconteceu nessa eleição. Agora, o que não pode é o pastor em cima de um púlpito está falando de política. Eu acho que é aí que está o erro. Então, púlpito é para se falar de Jesus Cristo, o amor de Jesus para com as pessoas, e não ficar falando de politicagem. Eu não sei qual é, digamos assim, a ideia de vocês, mas, gente, isso aqui que eu estou falando é bíblico. Historicamente, a Bíblia sempre tem nos dado relatos sobre essa questão de política e igreja. Para você ter uma ideia, Jesus nunca foi contra, digamos assim, a política em si, né? Jesus era contra a forma que era feita a política, digamos assim, tudo aquilo que vai contra o pai está indo contra o filho. Então, essa que é a grande questão. Agora, o que aconteceu nessa política, eu não preciso nem falar para vocês o que aconteceu, né? O que aconteceu foi divisão entre pai e filho, foi divisão entre irmãos, divisão entre amigos, entre famílias. Então, essa política agora que nós tivemos aqui nesse país foi um caos. E acredito que não só no Brasil está acontecendo isso. Política do mundo inteiro está da mesma forma que aconteceu no Brasil. Então, para você ver o quanto que o evangélico tem que estar sempre pregando o amor, pregando o respeito, pregando assim, digamos, a palavra de Deus, para que as pessoas entendam que a gente somos peregrinos nessa terra aqui. Então, digamos assim, como é que você vai brigar com seu irmão? Como é que você quer ir para o céu brigado com seu irmão? Você não vai. Você não vai para o céu se você estiver brigado com seu irmão. Jesus disse, até para entregar o dízimo, se você for entregar o dízimo ou dar uma oferta na igreja, antes disso você tem que ir pedir desculpa ao seu irmão que você tiver alguma contenda, para depois vir dar a sua oferta ou dar o seu dízimo, para você ver essa questão. Então, é assim que funciona, queridos. Então, nós como cristãos, nós temos que pregar o amor. E acredito eu que Deus deixou que Lula, digamos assim, ascendesse ao poder novamente, por causa dessa questão. Ah, Valdir, mas então Lula não é de Deus? Bolsonaro é de Deus e Lula não é de Deus? Não, não é isso que eu estou falando.
Só que se você pegar as pautas que a esquerda tem hoje em dia, você percebe que é completamente anticristianismo. Se você pegar, por exemplo, o aborto, o evangelho é contra. Quando eu falo evangelho, eu estou falando da palavra de Deus. Quando eu falo evangelho, eu estou falando tudo que está escrito nesse livro sagrado. Então, o aborto, o evangelho é contra. Sexualização das crianças, o evangelho é contra. Liberação de drogas, o evangelho é contra. Digamos assim, homossexualismo, o evangelho é contra. Entre parênteses aqui, eu quero deixar uma coisa bem clara. Uma coisa é o evangelho ser contra a prática homossexual. Outra coisa é o evangélico ser contra a pessoa que é homossexual. Então, são coisas completamente diferentes. O evangélico em si, ele abomina a prática do homossexualismo, porque está escrito na Bíblia. Agora, ele não abomina a pessoa que é homossexual. A pessoa homossexual merece respeito, merece dignidade, merece amor, merece carinho, como qualquer outra pessoa normal. Ou outra pessoa que mereça. Aliás, todas as pessoas merecem isso, né? Então, uma coisa é a prática, outra coisa é a pessoa. Então, a gente é contra a prática, não contra pessoas. Eu conheço pessoas que são homossexuais e trato ele normal, como se fosse uma pessoa comum, como se fosse qualquer um de nós, porque ele é uma pessoa de nós. Ele é um ser humano que tem dor, que tem sentimento, que sofre, assim como todos nós. Então, a gente tem que respeitar a decisão das pessoas, mesmo não concordando. Então, que fique bem claro isso. O evangelho em si, ele é contra a prática do homossexualismo, não contra a pessoa que escolhe essa opção sexual. Gente, então, voltando à questão do Lula. Então, gente, por essas questões aí que eu acabei de falar para vocês, então vocês percebem que essas pautas não tem nada a ver com pauta econômica, né? Não tem nada a ver com isso, mas vocês percebem que existe um padrão moral que a Bíblia assim nos ensina que a gente tem que seguir. Então, por a esquerda e digamos assim, o seu representante máximo da esquerda, que é o Lula hoje, ele defende coisas que não são, digamos assim, de acordo com a palavra de Deus. Então, Bolsonaro, por mais que ele tenha errado na pandemia, tenha falado besteira demais, no momento que era para ele unir as pessoas, ele acabou falando bobagem. Por mais que ele tenha feito isso, acredito eu que as pautas que ele defende ainda tem a ver com o que a Bíblia Sagrada ensina. Então, por essa questão que acredito eu que Deus tenha, assim, permitido que Lula ascendesse ao poder para que as pessoas levassem o evangélico a sério. Outra coisa também que eu deixei passar e quero dizer para vocês é o seguinte. Por exemplo, a Bíblia nos ensina que toda pessoa ela tem que ter ampla liberdade de escolha. Então, você e eu, nós podemos falar o que a gente quiser e não ser criminalizado por isso. E a gente sabe que, infelizmente, o presidente eleito agora para 2023, seu Luiz Inácio Lula da Silva, ele já cansou de dizer nas redes sociais, em programa de TV, em programa de rádio, na própria propaganda partidária dele, ele falou isso, que ele vai regulamentar a mídia. Ele vai, digamos assim, escolher alguém para, assim, digamos, censurar aquilo que as pessoas devem ou não devem fazer. Então, a Bíblia já é contra isso. Então, a pessoa tem que ter liberdade. Então, por esses aspectos, tanto moral, da presidência da República, então, por esse aspecto, acredito que assim, Lula, digamos, é difícil falar para você que ele é
que ele não é cristão e que o Bolsonaro é cristão, mesmo porque o Bolsonaro também tem uma posição também que é só por Deus, né? Mas, assim, se você pegar os dois candidatos e pôr numa balança, e você colocar a Bíblia Sagrada como manual de fé e prática, como todo cristão deve assim fazer. Se você colocar Lula e Bolsonaro numa balança, você percebe que o que Lula defende vai se pesar mais da balança contra o cristianismo do que Bolsonaro defende. Então, você que votou no Lula, eu respeito a sua decisão, né? Você tem que ser respeitado, mas, biblicamente falando, Lula está muito mais fora da Bíblia Sagrada do que Bolsonaro. Isso não significa que Bolsonaro é um exemplo de cristão na face da terra. É claro que não, gente. Eu estou falando em questão de proporção. Proporcionalmente, Lula ele é mais contra o cristianismo do que Bolsonaro. E vocês perceberam pelo vídeo aí, vocês perceberam pessoas dançando, vocês perceberam bandeira de candidato dentro da igreja, vocês perceberam assim um banner bem grande de Bolsonaro dentro da igreja, as pessoas cantando, olhando para esse banner. Então vocês percebem que o cristianismo, isso não tem nada de cristianismo. Então ali praticamente você está vendo digamos assim, como é que eu vou dizer para vocês? Ali uma idolatria. Você pegar uma imagem de um candidato e você ficar cantando dentro da igreja, meu Deus do céu, isso é idolatria, isso não pode, isso a igreja abomina. Então, por essa e várias outras questões, acredito eu que Deus não deixou que Bolsonaro ganhasse para que assim o evangélico leve mais a sério o cristianismo. Ah, Valdir, você está dizendo que Lula então vai perseguir as igrejas? Bom, que eu saiba, nenhum de nós tem uma bola de cristal. O que eu penso disso? Bom, Lula já foi categoricamente, disse isso em alto e bom som para quem quisesse ouvir, que ele ia dar um jeito nas igrejas. Isso não é invenção minha. Se você der um Google aí e você pesquisar falas de Lula sobre a igreja, você vai perceber que Lula tem vários comentários sobre fechamento de igreja, regulação de igreja, ou ele fala assim que os pastores não podem fazer o que eles querem. Então você vê vários comentários sobre esse assunto. Agora você me pergunta, será que a igreja vai ser perseguida ou não? Gente, isso nós não sabemos. Pode ser que não, né? Porque nos mandatos que ele teve de 2002 a 2008, a 2010, na verdade, desculpa, ele não fez essa perseguição nas igrejas, né? Até hoje, até onde eu sei, ele nunca perseguiu igreja nenhuma, né? Durante o seu mandato, nem no mandato de Dilma, né? Ela também não perseguiu ninguém, a questão da igreja. Porém, em 2002, quando ele entrou como candidato, quando ele foi eleito, e também em 2006, quando se reelegeu, ele nunca disse que iria fechar as igrejas, ele nunca disse que os pastores não podiam falar o que quisesse, que isso tinha que parar. E ele nunca disse isso, mas agora na campanha desse ano ele falou e falou bastante. Agora, se isso vai, digamos assim, se concretizar de uma perseguição da igreja, aí só o Senhor lá em cima que pode saber, né? Então, por enquanto, nós estamos apenas na expectativa, né? Aí vamos ver o que o futuro nos aguarda. Então, digamos assim, se Lula começar a perseguir as igrejas, vai acontecer o fenômeno igual eu contei para vocês no princípio da igreja cristã e também depois da ascensão de Martim Lutero. Então, quando a igreja foi perseguida, que os cristãos
tiveram que abandonar a sua fé, então você percebe que nesses períodos aí da igreja, o cristianismo cresceu tanto em quantidade como em qualidade de cristão. Então, os cristãos que assim se convertiam naquela época eram cristãos verdadeiros que preferiam dar a sua vida do que negar a sua fé. Diferente de hoje, né? Porque hoje o cristão, ele não tem perseguição, ele não tem, digamos assim, lutas que eu digo no sentido de que, assim, de negar a sua fé, né? Mas você percebe que por o cristão não ter essa perseguição aí, parece que o cristianismo tá meio devagar, tá meio lento, né? As pessoas parecem que estão vivendo o cristianismo de fachada. Então, acredito eu que se o Lula realmente começar a perseguir as igrejas o ano que vem, é ruim num ponto, porque pessoas vão sofrer, né? Pessoas podem ser presas, pessoas podem ser mortas, né? Mas por outro lado, só vai ficar na igreja aquele que realmente é um cristão genuíno, aquele que prefere a morte ou ser preso a negar sua fé. Então, se essa perseguição acontecer, acredito eu que será benéfico para a igreja, né? Não benéfico para a população, mas para o cristão, sim. Porque, digamos assim, o joio vai sair do meio do trigo. Então, digamos que é nisso que eu acredito. Gente, mas é isso aí. Eu vou parar esse vídeo por aqui. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like aí, nos ajuda aí, fortaleça o canal. Eu vou trazer mais assunto para vocês. Hoje eu não quis trazer notícias sobre política, mas amanhã eu dou uma palavra a mais sobre a questão de Jair Bolsonaro, sobre a questão da reunião que eles tiveram com os ministros do STF. Eu não sei se vocês viram um vídeo, mas Alexandre de Moraes saiu com caras de poucos amigos daquela reunião. Então, não se sabe o que foi falado nessa reunião, mas amanhã a gente conversa mais sobre isso, né? Quem sabe assim amanhã também sai mais informações aí para a gente trazer para vocês. Galera, Deus abençoe vocês e não esqueça que o amor de Jesus está com todos vocês. Não se esqueça disso. Dá um like aí, ativa o sininho e Deus abençoe a todos vocês.